Gênero jornalístico, reportagem. Hoje vamos falar sobre reportagem, que é diferente de notícia. A reportagem é um gênero do meio jornalístico mediática. Isso quer dizer que ela é publicada em revistas, jornais, sejam impressos ou online. Mas afinal de contas, qual é a definição de uma reportagem? A reportagem é um gênero jornalístico que constitui no levantamento de assuntos para contar uma história verdadeira, uma situação ou interpretar fatos. O repórter, ele pode colocar dentro da reportagem diversas coisas: depoimento, entrevistas, dados estatísticos e gráficos. Outra característica de uma boa reportagem é que, geralmente, ela traz vários lados de uma questão, tanto lado a favor como contra. Vamos pegar um exemplo de uma greve de ônibus, uma greve de rodoviários. Uma reportagem, ela não só vai mostrar o lado dos cobradores e motoristas que estão em greve, ou seja, vai apresentar os seus motivos, que é uma reivindicação dos salários, que é uma reivindicação de melhores condições de trabalho, mas ela também vai mostrar o lado dos passageiros que está sofrendo, que não consegue ir à escola, que não consegue ir para o seu próprio trabalho, mas também vai mostrar o lado dos empresários, por que eles não conseguem pagar mais, quais são os custos para se manter uma frota de ônibus. Ela pode mostrar também o valor do preço do diesel, ou seja, trazer várias informações. A boa reportagem, ela sempre mostra os diversos personagens que estão envolvidos naquele fato. Mas afinal de contas, qual é a diferença entre uma notícia e uma reportagem? Eu vou destacar 3 aspectos. No primeiro deles, em relação ao próprio tamanho do texto. Uma notícia é um texto geralmente curto, porque ela sai todos os dias. Então, não há intenção do repórter em cansar o seu leitor. A reportagem é um texto mais extenso. Ela não sai sempre. Então, a reportagem pode muitas vezes ocupar várias páginas do jornal. Na segunda, a diferença é que a notícia sai diariamente. Então, o jornalista ele vai se atentar aos aspectos daquele momento. Já na reportagem, ele não pode só apresentar os fatos que estão acontecendo naquele momento, como ele pode recorrer ao passado e ao futuro. Vamos pegar o mesmo exemplo anterior da greve dos rodoviários. O que pode acontecer? Ele pode falar dentro da reportagem, abordar se já existiam outras greves e se, no caso, as demandas daquela categorias de salários, melhores condições de trabalho foram atendidas antes ou não. Ela pode falar como era o preço do diesel, como era antes e como é atualmente. Ela pode também projetar aquele fato para o futuro. Ou seja, você pode dizer como que isso pode afetar a economia. Então, há vários aspectos que podem ser abordados em uma reportagem.
O terceiro e último aspecto que eu destaco é o que eu já te disse antes. A reportagem sempre vai tentar ouvir todos os lados da questão. Então, as pessoas envolvidas naquele fato com certeza terão uma voz representando naquela reportagem. E sobre as características, como é que a gente identifica visualmente um texto? Lembrando que a gente está falando das diferenças entre notícias e reportagem. A reportagem é um texto muito variado. Nele pode ter diversos formatos, mas eu vou destacar algumas características que são algumas unânimes em todos os textos. Toda reportagem tem um título, que geralmente vem no topo do texto e traz o verbo no presente para dar um caráter de atualidade daquela reportagem. Abaixo do texto você tem o subtítulo. A função do subtítulo é nada mais do que chamar a atenção e confirmar a atenção do leitor. O seu título chama a atenção do leitor. O subtítulo confirma que o leitor deve ler aquele conteúdo, é de interesse daquele leitor. Logo abaixo você tem que chamar o resumo da reportagem, o layout, que é o primeiro parágrafo do texto, onde geralmente o jornalista vai responder àquelas perguntas básicas que também aparecem em uma notícia. Quem são os autores envolvidos naquela notícia? Onde ele aconteceu? Quando ele aconteceu? Como ele aconteceu? Por que ele aconteceu? O que está acontecendo? Aí, em seguida, você tem o corpo do texto. O corpo do texto é o resto da reportagem. Lembrando que dentro da reportagem, o corpo do texto vai envolver aí os dados estatísticos, as entrevistas e também os gráficos. E por último, a gente chama de ideia, síntese, ou no caso, o último parágrafo do texto, onde geralmente o jornalista procura resumir de forma sucinta o que foi dito acima, apresentar o ponto de vista dele e, no caso, o ponto de vista também do jornal. É importante destacar que a reportagem é diferente da notícia, que é um texto mais objetivo, onde o jornalista tenta mascarar a sua opinião. No caso da reportagem, muitas vezes o repórter ele acaba colocando o seu ponto de vista. É um texto mais subjetivo dentro daquele assunto.